multidão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar a hora, vos lembrei de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho, que não tem a ver com a pregação, mas aqui é interessante quando Jesus fala. Povo daí de dentro, eu consigo um pouco mais de retorno, por favor? Ele fala que o Espírito Santo aí não falará de si mesmo, mas falará segundo o que o Pai deseja. E como tem gente hoje falando em nome de Deus, sem temor nenhum, aquilo que Deus nunca disse. E está aqui Jesus falando que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, não falará de si mesmo, mas vai falar segundo a vontade do Pai. E aí tem um montão de gente que toma o lugar de Deus para poder dizer que no nome de Deus, e a gente tem visto um monte de loucuras acontecendo aí, e hoje de manhã inclusive, a gente conversava, né, sobre pessoas que no nome de Deus falaram, profetizaram aí sobre a eleição do Brasil, e hoje acham que Deus ficou envergonhado. E eu falo para todo mundo: Deus é imutável. Deus é. Vergonhados ficam aqueles que acham que podem usar o nome de Deus para poder falar aquilo que Deus nunca disse. E aqui está Jesus falando: eu vou embora, enviarei o Espírito, e ele vai falar segundo a vontade do Pai. Ele não vai falar a partir de si mesmo. E aí ele continua falando: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo te anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, porque por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Um pouco, e não me vereis mais, e um pouco ainda, e me vereis. Versos 22 e 23. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se encherá de alegria, e em vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo que pedis a meu Pai, em meu nome, Ele concederá. Agora o verso 33, e a gente para aí no 33. Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, manifesta a tua glória. Que a tua palavra venha como espada de luz e penetre no mais profundo do nosso ser. E como ela é áprica, venha discernir espírito, medula, venha trazer a nós entendimento e revelação, e venha nos fazer nos firmar em ti, aumentando a nossa fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. O último versículo é o versículo que eu quero que a gente tenha como base para a pregação. Digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nenhum de nós acorda e vai orar e vai dizer: Senhor, que nesse dia
o Senhor me presenteie com muitas tribulações. E nesse dia muitas lutas sobreveio sobre mim. Aleluia. Porque Deus, eu quero experimentar essa paz que excede a todo entendimento e ser fortalecido no ânimo do Senhor e na força do seu poder. Quem já orou assim? Ninguém é doidão da fé nesse ponto, né? Se a gente puder, a gente se converte e vai dizer: Senhor, eu quero parar de sofrer. Não quero nunca mais dar topada. Não quero nunca mais usar um sapato que me dê caro. Não quero nunca mais, Senhor, sentir uma dorzinha na barriga ou de cabeça. Deus, a partir de hoje, eu quero somente tranquilidade. Só águas tranquilas e pastos verdejantes. É por isso que a gente ama o Salmo 23, né? E mesmo sem entender toda a história do comportamento de um pastor com a ovelha, a gente lê aquele negócio e fala. E aí eu vou mais uma vez falar para vocês: comprem um livro. Ai, Jesus, Nada Me Faltará, de Philip Keller. Comprem esse livro, é baseado no Salmo 23. E um pastor que era pastor de ovelha se torna pastor como eu, pastor de gente, e ele escreve esse salmo explicando versículo por versículo. Hoje eu não sei se está fácil de achar, acho que está por causa da internet, mas eu fiquei mais de 2 anos procurando esse livro. Eu era, na época, eu estava na polícia ainda, e cada dia eu estava trabalhando num lugar onde eu ia e via uma livraria evangélica. Tu tens aí, Nada Me Faltará? E de tanto eu pedir, eram esses: Nada Me Faltará e Torturados por Amor a Cristo. E não tenho nenhum dos dois. Esse negócio de emprestar para crente é uma maravilha, né? 2 anos procurando esses livros, não tenho nenhum dos dois. Mas a gente, ninguém ora para passar por essas coisas. E quando a gente lê isso daqui, não tem pelo menos no meu caso, de eu não lembrar do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados são os quais, quando forem perseguidos, caluniados, quando se levantarem e disserem todo tipo de besteira, de acusação, de provérbios contra a vida de vocês. Fiquem felizes, porque vocês estão passando isso por causa do meu nome. Aí dá vontade de falar: pastor, pare, já deu, né? Eu saí de casa um domingo desse, só vai fazer, eu tenho que ouvir isso. Mas não, gente, eu vou porque é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que se eu abracei a Cristo, eu vou na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se eu abracei a Cristo, todo o meu eu que foi construído por essa sociedade, independentemente da geração que a gente nasceu, toda e qualquer sociedade, ela nos cria para tudo favorecer a nós, não é isso? A gente vai pegar aqui seu Antônio, né, que tem 120 anos antes de Cristo, mais ou menos, né, seu Antônio. A gente vai pegar o seu Antônio. Com certeza, os pais do seu Antônio nos criaram para que ele fosse o melhor na escola, o melhor no trabalho, não é assim, seu Antônio? Fosse o que o Dom Bobão 01 em tudo, independentemente da época. Mas a gente sabe que não tem primeiro pódio para todo mundo. Não tem como, não dá. Pelo contrário, para os últimos colocados, o que mais tem, né? Aqueles que desistem nas Olimpíadas, é o que mais tem. Mas nós sempre somos ensinados e preparados para sermos os melhores dos melhores. Pastor, isso é errado? Não é errado desde que se ensine. Olha, você tem que buscar isso. Mas saiba que para buscar isso, você vai ter muita distensão muscular. Muita gente vai te trair. Muita gente vai te caluniar. Muita gente vai puxar o teu tapete. Isso você sendo cristão ou não, porque o mundo jaz no maligno. Se você é cristão, amado, aí até os ruins se juntam, até os adversários se juntam. Vou dar um exemplo. Por que Jesus foi parar na cruz? Porque 2 grupos religiosos da época, chamados saduceus e fariseus, que não se davam, que um não gostava, um grupo não gostava do outro, para poder armarem para Jesus ser traído, os dois
se juntaram até as trevas, entende que unidade é o melhor sucesso. E o cristão tem dificuldade de entender que unidade é o maior que nos leva ao sucesso. Mas as trevas sabem disso. É por isso que Jesus falou que o reino dividido não subsiste. Mas as trevas sabem desse negócio. A gente tem dificuldade de aprender isso. Mas voltando para a história. Quando a gente é cristão, aí todo mundo vai querer se juntar. Porque a gente vai dar contramão de todo mundo para poder fazer com que a gente não seja o primeiro. Gente, o cristão, que é cristão de verdade, quando na sociedade ele é o primeiro em alguma coisa, está muito próximo do primeiro, entenda que ele passou por luta. Se ele é de Deus de verdade ou ela, foi muita luta, porque foi a luta para socialmente superar o outro, e foi uma luta tremenda contra as trevas, que ela o tempo todo vai querer jogar contra nós. E nesse jogar contra nós vai ser gerado na gente aflições. Se você botar no dicionário aflição, vai estar escrito aí angústias, lutas. Ou tem um dicionário que ele chega a colocar porfias, que quer dizer tanto a luta interior quanto a luta exterior. Aflição é tudo aquilo que vem contra nós e gera em nós um mal-estar. E gera em nós do mal-estar para diante, né? Vontade de parar, de desistir, fazer a gente se sentir o pior dos piores, né? Deus esqueceu de mim. E aí eu vou abrir um parênteses rapidinho. Gente, veja o último filme do Deus Não Está Morto. Vejam, o melhor para mim assim, eu fiquei, bom, eu não queria ver, porque eu falei, esse negócio de continuação, eu não sou muito fã disso. E falei, vou ver. Gente, parece que foi escrito o filme de fato hoje, no dia de hoje. E aí eu não vou contar, para deixar vocês verem. Bom demais pra caramba. Eu vi sozinho. Aí vai lá para casa, veja. Mas uma coisa que eu quero que tu entendas: não tem como você botar na tua vida a plaquinha pare de sofrer, sendo cristão ou não. Se for cristão, vou te dar uma triste notícia: o bicho vai ser pior. Se era um gatinho que te perseguia, vai ser um leão. Se era um jacaré, vai ser um crocodilo agora. Porque agora a sua luta não é contra a sociedade, a sua luta não é contra carne e sangue. Efésios 6, 10. A nossa luta é contra principados e potestades. Vamos lembrar de Daniel, que lutava contra uma sociedade, no caso dele, vários reinados, 4 reinados diferentes. Mas além disso tudo, ele tinha, por quem ele era, uma luta sobre uma luta espiritual. Que toda hora vinha alguém para oprimir Daniel, como homem social e como homem de Deus. E um dia Daniel vai fazer 21 dias de jejum e oração. Está ele lá, 21 dias, buscando uma resposta de Deus. No 21º dia, chega lá o anjo. Aí, não hora de chegar aqui não, pai. Estou mortinho, quer vir não? Aí Daniel, mas por que, pai? Primeiro dia que você parou para poder buscar a Deus, Deus liberou a vitória. Mas o príncipe da Pérsia se levantou com espada, com cavalo, carroça, com tudo para poder brigar. Teve que vir Miguel, ele que é bom de tiro, pancada e bomba, não é muito a minha praia. Caiu na pancada com ele e venceu. E eu consegui no 21º dia chegar aqui com a vitória. Mas ela foi liberada no dia 1 do jejum e oração. Porque a nossa luta ela não é só social, ela é espiritual. Lá em casa, vocês sabem, a maioria que sabe o que aconteceu na minha casa nos últimos dias e a maioria sabe o que vem acontecendo, né, de pancadas que a gente tem sofrido socialmente falando. Mas um rapaz que estava trabalhando lá em casa, ele é cristão, eu inclusive fui padrinho de casamento dele, nem sei se ele lembra disso, há muito tempo atrás. E aí minha sogra com minha esposa que me contrataram para trabalhar lá. A última
pancada, né, que foi a segunda vez que a minha casa inundou. Eu tinha levado a Alessandra e a Rebeca para o trabalho, era terça-feira, e aí fui tentar rodar um pouquinho aí nesse aplicativo, mas meu celular eu já mostrava para o pessoal. Meu celular vocês estão chegando agora, não sabem, mas aqui eu já dei um testemunho que tudo indica que Deus não quer que eu faça outro treco. O que eu já tentei de coisa, já enumerei aqui algumas. Meu celular não tem um arranhão, não tem. Mas você, às vezes, quer apertar, ele não te obedece de jeito nenhum. Aí, às vezes, eu quero pegar a corridinha, pum, ele não vai. Você rejeitou, daqui a pouco vem lá o aplicativo, você está bloqueado. E aí, esse dia, eu dei as deixas no recreio, eu voltando, tentando trabalhar. Falei, gente, está na hora de ir para casa, para dar mais uma estudada, almoçar, porque hoje é dia de estudo pelo Zoom. E aí o rapaz, o Alvin, estava lá trabalhando, estava em cima da casa, mexendo lá no cano, porque já tinha estourado o cano e já tinha inundado a minha casa. Aí eu cheguei, sentei no computador e fui estudar. Aí eu estou sentindo aquele negócio assim, pique. Parece coisa da minha cabeça. Não é porque aconteceu da outra vez, eu estou traumatizado com esse negócio. Mas aí eu resolvi olhar para a parede, né? Aí a parede estava assim, aguaceiro, chuvarada, eu comia, vai derramar. Deixei o computador e saí gritando, Almir! Eu olhava para cima da casa, Almir não estava. Eu falei, gente, Almir estava aqui agora, cadê Almir? E a água invadindo minha casa. E aí eu fui na direção da minha sogra. Almir! Mas saí, ele já tinha descido, estava lá na minha sogra. Eu falei, amigo, a minha casa inundou de novo. O cara estava assim, quando eu chamei ele, quando eu falei ele. Gente, só gravando para você ver, eu falo, você não tem ideia. Aí ele foi lá, secou a minha casa, porque lá para não deixar a bolsa, secou no paninho, botando no balde, jogava para baixo. Depois ele foi falar assim, olha só, pastor, eu vou falar para você o que eu falei para a Miriam é minha sogra. Não tem outra explicação que isso não seja espiritual. Eu tenho a minha vida toda trabalhando nisso. Nunca vi isso acontecer. E por que eu estou contando isso? Porque a nossa vida é diferente de quem não vive no mundo espiritual. E como não é, e você vai lutar contra alguém que deseja te levar para o inferno, não só te levar para o inferno, mas impedir que você seja instrumento para salvar aqueles que estão indo para o inferno, ele vai se levantar com tudo que pode e não pode contra você, porque você representa o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e a palavra de salvação e de libertação está sobre você. Aquele que governa os céus e a terra te deu toda a autoridade contra principados e potestades, e ele sabe disso e ele vai querer te minar o tempo todo. E se você não quer isso, eu vou te falar, não é o teu lugar no reino de Deus. Não tem vaga para você. Está Jesus no meio dos discípulos fazendo sinais e maravilhas. Pô, ficou perfeito agora, gente. Fazendo e dando ensinos que ninguém nunca havia ouvido, a ponto de dizer, ninguém nunca ensinou como ele ensina. E aí no capítulo 13 ele começa a preparar o pessoal para ele ir embora, que vem lá o lava-pés. No 14, vocês já me ouviram falando isso, no 14 ele vem falar da casa do meu pai, há muita morada. No 15 ele vai falar que ele é videira e ele vai mudar a ordem do amor. Agora não é mais amei-vos aos outros como você realmente, não é mais amo o teu próximo como a ti mesmo. Agora é amei-vos aos outros como eu os amo, os amei. E aí ele vai mudar. Quando chega aqui, ele está dizendo, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E no grego, Espírito Santo, quando ele vai dizer Espírito de poder, ele está dizendo lá dínamos, Espírito dínamos, da onde vem a palavra dinamite. E quando a gente pensa em dinamite, não dá para pensar no barulhinho, né? A gente pensa no barulhão, e é algo muito poderoso. Então o Senhor dizendo que Ele ia colocar em nós o Espírito de poder. Ele vai botar o Espírito de poder
faculdade, para eu ser o primeiro colocado no concurso, para eu parar de sofrer. Mas olha só como ele continua o texto. E ele continua, gente, eu estou dizendo para você, mano, porque eu vou embora. Por minha causa, tu pode até morrer. Inclusive, podem te matar pensando que estão me defendendo, que estão fazendo algo de bom. Eu estou te avisando agora, Bruno, porque quando acontecer, tu possas te lembrares do que eu já estou te dizendo, porque vai acontecer. E aí ele continua explicando tudinho e falando, mas quando o Espírito vier, vai revelar a você qual é a vontade do Pai. Ele vai falar para você, vai te explicar segundo aquilo que o Pai espera e deseja, Deus, da tua vida. E aí ele vai continuar falando. E no final ele vai dizer, eu estou dizendo tudo isso com o que foi de bom que ele disse. Tu vai ser perseguido. Tu pode até morrer. Tu pode ser abandonado. Tu pode ser não entendido. E ele vai dizendo, aí ele vai dizer, olha, é melhor que eu vá, que o Espírito é melhor do que eu. Mas no restante, ele só está dizendo daquilo que eu e você, socialmente falando, chamaríamos de, Leão, furada. Mas ele conta tudo isso, depois ele vem e parece uma piada. Ele vai dizer, mas eu estou dizendo tudo isso para que em mim vocês tenham paz. Meu Deus, pessoal, eu chego aqui e falo lá para o Orlando, que mora lá do outro lado da linha, Marilene, né? Da Marilene mora aqui, a Sidneia. Falo assim, gente, o bicho está pegando lá do outro lado. Está lá, o barulhinho, tim, para tudo quanto é lado. Mas podem ir tranquilo, porque eu estou com vocês. Como seria a nossa reação se Jesus estivesse falando isso para a gente aqui e agora? Dentro dessa realidade, a gente fala, pô Jesus, eu creio muito no Senhor. O Senhor é bênção. Já vi o Senhor fazer sinais e maravilhas. Mas vamos esperar o negócio se aquietar, vamos esperar o negócio acalmar, que aí depois é melhor prevenir, né Jesus? Deixa eu fazer esse negócio aí, para quê? Diz para mim, não seria assim que a gente reagiria? Na maioria de nós? A gente vai falar assim, pô, você falou para mim vigiar e orar, então vamos vigiar um pouco, orar um pouco. A gente ia fazer isso. Mas o que ele está dizendo é justamente isso, a ponto de Jesus ter dito, Luciano, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Aí eu vou te perguntar, de fato tu queres ser cristão? Fala sério. E não é cristão segundo a religião, é cristão segundo o Evangelho de Cristo Jesus, para viver o que Ele nos chamou para viver, como a gente cantou, que se cumpra na minha vida o teu querer, seja feita como Pai Nosso, tua vontade aqui na terra como nos céus. É isso que você quer. Por isso que eu discordo da maioria do tipo de evangelização que a gente faz. Eu falando aqui esses dias, não sei se foi aqui pregando ou não lembro, mas eu falei, a maioria da gente evangeliza assim, ó, Jesus te ama. E para nisso, a maioria da gente. Mas ninguém fala, ó, Jesus te ama, mas Ele te chamou para você o servindo, você tem que se arrepender de todos os seus pecados, ter uma transformação de vida, e saiba que por causa dele tua vida vai mudar, mas tu vai ter tanta luta que tu não tem ideia. Nem eu sei explicar o número de luta que tu vai ter, porque eu não sei o propósito disso para a tua vida, mas tu vais ter luta, porque Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele disse para a gente se alegrar quando for perseguido, e não é à toa, perseguido por causa do nome dele. E aí, se tu abrires em Lucas 14, eu vou falando para a gente não poder, para a gente não gastar tanto tempo. Você vai ver Lucas 14, se eu não me engano, é no comecinho, se não for no comecinho, a partir do versículo 16, porque as divisões de Lucas 14, ele vai dizer assim, olha só, qual é aquele que vai
construir uma casa e não senta antes e faz a continha, pimba, pá, poupa, bola, sobe 12, escorrega 4, 1, para ver se a conta vai bater direitinho com o que tu tens, a ponto de você terminar a casa. Porque se você não terminar, as pessoas vão passar e ver que você deixou a casa no caminho e vão fazer chacota de você, vão rir de você, vão zombar de você. Ou é um rei que vai sair à guerra e ele tem 10 mil homens, e aí ele vai ter que analisar se 10 mil dele contra, vê se o texto está dizendo isso, contra 20 mil do rei do exército inimigo, se ele consegue convencer ou não. Porque se ele não conseguir e ele for sábio, ele vai lá fazer acordo, e aí ele vai dizer que o reino de Deus é assim, porque todo aquele que perder a sua vida por causa dele, a ganhará. Mas todo aquele que quiser ganhar a vida aqui, perdê-la. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E aí a gente pula para Mateus 16, se eu não me engano, no verso 23 por aí, ele vai estar dizendo assim: e nós, eu e você, se queremos ir após ele, devemos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e o seguir. Voltando para Lucas 14, ele vai dizer que se a gente não deixa tudo, não renuncia a tudo, por amor a Cristo, a gente se torna como sal, que para nada mais serve. E lá em Lucas está escrito diferente de Mateus, vai dizer que não serve nem para adubo, tem que ser lançado fora. Está Jesus sendo o mais claro possível para perguntar para mim e para você: você fez a conta? Você entendeu o que é ser cristão ou uma cristã? Você entendeu o que é ser discípulo e discípula de Jesus Cristo? Você entendeu, sentou, analisou, falou: é esse Deus que eu creio, que eu amo, é Ele que eu quero, e ainda que eu perca a minha vida aqui, eu sei que eu estou ganhando a eternidade e eu vou com o Senhor para onde o Senhor me mandaria. Você fez essa conta? Você analisou direito isso? Porque me surpreende quando o cristão fala assim: pô, mas que luta eu estou passando? É a Bíblia. Está escrito lá dentro. Antes de você querer realmente Jesus, ele está falando que vai ser assim. Quer vir? O interessante é que no Mateus 16, ele, quando vai falar sobre negar a si mesmo e tomar cruz, primeiro tem todos os momentos da revelação. Quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, Jeremias, um dos profetas. E aí, e vocês, o que vocês dizem? Vem Pedro, né? Tu és o Cristo, filho dos Deus vivos, bem-aventurado tu és, ó Bar-Jona, filho de Jona, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí ele começa a falar que eu te dou a chave, o que ligar na terra será ligado nos céus, o que te ligar na terra será ligado no céu, as portas do inferno não prevalecerão. Ele vem contando aquilo que a gente fala: epa, agora eu me alistei certo. E aí quando chega no 16, 21 por ali, vai falar: mas aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas chega a dizer: tome a cada dia a sua cruz e siga. Às vezes, como hoje, eu estou pregando essas coisas que eu creio que seja bíblica. Você crê que seja bíblica? Amém. Eu fico pensando na maioria das coisas que a gente, que eu mesmo ouço pregar aí, que é o evangelho da vitória do aqui e agora. Eu fico achando que eu estou muito errado. Eu tenho que, de fato, estudar a Bíblia pelos olhos deles. Mas toda vez que eu vou me debruçar, a vitória que Deus nos garante, Luciana, aqui eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A vitória que Deus me garante é que Ele fala: tu não vais se perder de mim, porque teu nome está escrito na palma
da minha mão, que está lá em Isaías 49:16. A vitória que Ele me garante é que o Espírito de poder habita em mim, a ponto de Paulo dizer que não vem sobre nós nenhuma tentação maior do que podemos suportar, porque fiel é aquele que não mente, fiel é o Senhor, poderoso para nos dar o escape. A vitória que eu tenho é que se for Satanás, eu digo, tu está repreendido em nome de Jesus, e ele tem que sair, porque toda a autoridade foi dada à igreja do Senhor Jesus, que somos eu e você, como está escrito em Marcos 16. A vitória que eu tenho, a convicção é que pode todo mundo me abandonar, mas eu sei que tenho Cristo, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou que eu penso, segundo o Espírito dele que em nós opera, como está em Efésios 3:20. Porque quando eu vou ler a Bíblia, se eu não me engano, vamos ver se eu vou acertar, abre aí 2 Coríntios 11. Eu não lembro se é certo 2 Coríntios 11. Não, é 4, 2 Coríntios 4, é 4, peraí, 13, quase, não. A gente vai falar sobre o sofrimento de Paulo. É 4, sim. 16, é 4:16. 2 Coríntios 4:16. Acompanha comigo o que o apóstolo Paulo foi bênção, amém? Amém. Homem de Deus, amém? Amém. Continua nos abençoando até hoje pelo aquilo que ele deixou para a gente, amém? Amém? E olha o que Paulo vai dizer. Vem, Michele, se está bom para você o que ele diz. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, envelheça, se deteriore. O homem exterior acontece isso, mas o interior, contudo, se renova a cada dia, ou dia em dia, dependendo aí da tradução. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse homem que diz isso, quando ele começa a pregar o Evangelho, salvo engano em Atos 11, ele é perseguido e tem que descer por um cesto, e porque o pessoal bateu nele. Quando ele está em Filipos e ele repreende o espírito de adivinhação que está lá na jovem, o pessoal bate nele, que chega a achar que ele está morto. Ele é dado como morto, de tanto que ele apanhou. Em Atos 19, o pessoal prende, o pessoal bate nele, ele tem que sair fugido, porque ele estava pregando o Evangelho, o povo estava se convertendo de montão. Em Atos 21, ele é acusado de estar levando os judeus para dentro gentios, para dentro da sinagoga, onde os judeus se reuniam, e batem de novo nele. Atos 16 ainda, voltando, ele chega a ser preso, tomar chicotadas, ficam ele e Silas presos, amarrados pelas mãos e pelas pernas, e lá dentro eles cantam e oram ao Senhor. A partir de Atos 26, que ele vai sofrer as prisões, ele está em barco que naufraga. O barco naufraga, ele avisando que aquilo ia acontecer, mas diz: fique todo mundo no barco, que se ficarem ninguém vai se perder. Ele conduz o pessoal até Malta. Chega em Malta, uma víbora morde Paulo, e o pessoal fala: realmente isso aí ele era culpado, porque escapou do mar, uma víbora veio e mordeu. Ele fala assim: ai, só que me faltava, balança lá, a víbora cai, e não acontece nada com ele, nem febre ele tem. Aí aqueles que os acusavam falavam que realmente ele era culpado, agora acham que ele é um Deus, porque a víbora o picou e não aconteceu nada com ele. Dali ele vai preso depois, que aí já é uma
não vai mais sair a ponto de ser degolado. É esse Paulo que está dizendo que o que a gente vive agora é algo que vai passar assim, não piscar de olhos, no estalar de dedo, comparado ao que Deus tem preparado para mim e para você. Esse Paulo ainda em Coríntios, e aí eu acho que é no 11, eu acho que é 2 Coríntios 11, que ele vai falar assim: olha, passei fome, passei sede, fiquei noites em vigília sem dormir, fui perseguido várias vezes, naufraguei 3 vezes, tomei por 5 vezes eu tomei 40 açoites menos um. Ele está falando que ele tomou 39 açoites 5 vezes. E aquilo que ele tomou como açoite, alguns defendem que era a mesma coisa que Jesus também sofreu. Que era um negócio chamado azorrague. Que esse azorrague ele tinha 12 tiras. Cada tira na ponta ou tinha um pedaço de osso bem afiado ou um pedaço de metal. Que quando batia eram 12 tiras entrando nas tuas costas e arrancando um pedacinho do teu corpo. E então, quer dizer, cada chicotada, na verdade, eram 12 chicotadas. Faz a conta aí, vezes 39, depois tu multiplicas por 5. Vai dar 400 e varada de açoites que ele tomou. Isso porque lá no Velho Testamento está dizendo que ninguém podia ser, lá em Deuteronômio, que ninguém podia ser açoitado mais de 40 vezes, no máximo era 40. Então, para falar que eles eram justos e não ultrapassasse por errar a conta, eles batiam 39 vezes. Então a esse homem que passou por tudo isso, ele vai dizer: isso que a gente está passando é monumental. Porque uma coisa que é gloriosa na nossa fé é que a gente sabe o final da história. Glória a Deus. O final da história é Jesus vindo para buscar a sua igreja imaculada e gloriosa, onde Satanás e a morte serão lançadas no lago de fogo, onde a nova Jerusalém já está preparada para nós, como Jesus falou em João 14. Depois João vai ter essa revelação em Apocalipse, e onde não vai haver mais choro, porque todas as nossas lágrimas serão enxugadas, onde a gente vai conhecer o Senhor como dele nós somos conhecidos. Mas enquanto aqui vivemos, estamos sendo homens e mulheres, luz em meio às trevas, sal em meio àquilo que não tem gosto. E aí tu vai ler Tiago 1, a partir do versículo 2, tu vais ler Pedro 3, 12 até o 14, eles vão dizer o seguinte: olha, os alegrais por se acharem dignos de padecerem por causa do amor de Jesus Cristo, por causa do nome de Jesus Cristo. Se vocês estão sofrendo por causa do nome de Jesus, fiquem alegres, se regozijem por causa disso. E aí eu fico olhando para a minha própria vida, para a vida da gente. Fala comigo, os nossos sofrimentos são por causa do nome de Jesus? De verdade? Porque a gente está negando o nosso Deus, porque a gente está pregando a tempo e fora de tempo, porque onde a gente vê injustiça, a gente condena e fala: isso é injusto, independente de quem seja e de onde seja. A gente está sofrendo perseguição, dores, angústias, aflições, porque a gente não mede esforços para salvar o perdido, porque a gente emprega tudo que a gente é e tudo que a gente tem para a expansão do reino de Deus. Os nossos sofrimentos são esses. São porque a gente não vai na mesma onda da maioria. Porque aquilo que é errado diante de Deus, a gente fala que é errado, e aquilo que é correto diante de Deus, a gente aplaude. É por causa disso que a gente está sofrendo. Porque quando eu leio a Bíblia, e olha que quantos livros eu falei para você pregando agora. Falei de Tiago, falei de Pedro, falei de Paulo, falei de Jesus. E poderia falar de um montão de outros que vão dizer
que a gente vai cantar aquilo e vai viver aquilo, sabendo que quando a gente fez a conta, mano, tá lá Jesus falando, que a gente pegou a calculadora, o lapisinho, a borracha, e a gente fez a conta e a gente disse, eu vou. Porque, gente, o chamado para ser cristão é algo muito sério. A gente está falando de ser filho, servo, daquele que é criador dos céus, da terra e do mar, de tudo que neles há. A gente está falando de ser embaixador daquele que diz para o mar, até aí você vai. Não passe daí, estrela, fique quietinho aí até que eu ordene. Chuva, cesse, sol, apareça. Esse que nos colocou, é esse que nos chamou. E a ele deu o exemplo, se fazendo homem e sofrendo um sofrimento para salvação e vida eterna, que eu e você jamais teríamos condições de sofrer e dar qualquer que seja a condição da vida eterna. Mas ele sofreu no nosso lugar, nos deu o Espírito de Deus para que nós possamos, sem sofrer o que ele sofreu, mas sabendo que vamos passar aflições, nos capacitou com o poder do próprio Deus para pregarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo, com a consciência de que seremos rejeitados, que seremos caluniados, que seremos perseguidos. E a minha pergunta é: você realmente está disposto e disposta a viver isso? A maioria das nossas preocupações não passam por aí. A maioria das nossas reuniões eclesiásticas, quer seja local, e aí, local, distrital, regional ou geral, ou mundial, não passam por isso. Eu pregando aqui um tempo, não sei se vocês vão lembrar, que eu nasci na Metobleia, converti na Metodista, mas só vivia nas Assembleias. E a Metodista é bem da penteca. Normalmente, filho de alguém, um novo convertido, Deus te chamou para pastor, Deus te chamou para profeta. Eu nunca vi falar, Deus te chamou para ser missionário lá em Bangladesh, Deus te chamou para ser missionário na Índia. Acho que Deus não quer nada para esse lugar, porque Pai não chama ninguém para isso. Viu que o meu irmão saiu, aleluia, só? Porque a gente ainda não entendeu quando a gente diz, eu tenho que pagar o preço. Normalmente nós temos que pagar o preço para ter um carro, tem que pagar o preço para poder crescer numa empresa. Mas não é pagar o preço para que o teu querer se realize em mim, para que eu não viva mais para eu, mas eu viva para Ele, a fim de que o meu viver seja Cristo e o meu morrer seja lucro, para que a vida que eu vivo, não vivo mais pensando em mim mesmo, mas eu vivo para a glória daquele que me chamou. O que eu falei aqui é bíblico agora? Amém. Ah, não é? E aí a gente levanta bandeiras do pare de sofrer. A gente levanta a bandeira das prosperidades. A gente levanta a bandeira das casas próprias, do carro do ano. Amados, eu estou falando que Deus não vai dar isso, mas eu falo para você, Deus vai dar isso para pouquíssimas pessoas. Até porque Ele não vai contra a casa da moeda, né? Não vai. Mas são essas coisas que a gente acha que é reino de Deus. Por isso que a gente canta, mas não tem a dimensão do que a gente canta. Por isso que ser cristão hoje não é mais sinônimo de integridade, de levantar uma bandeira na vida de que Cristo é nosso Senhor. Eu vou dar um testemunho de ontem que a gente ouviu do Gelson. Sidney não estava, mas Gabriel estava. O Gelson, falei que ele estava aqui com a gente. Ele faz semanalmente uma reflexão de 4 a 5 minutos no podcast. Acho que 1 ou 2 vezes já botei no grupo da igreja há muito tempo. E que seja, você repara, eu tento não estar colocando nada
que possa correr o risco de desagradar alguém. Até mensagens minhas curtinhas, poucas vezes eu coloco no grupo, porque eu tenho muita preocupação de ser indelicado, de ser mal interpretado, e o meu chamado é para abençoar, para nos unir. Mas aí Gelson foi dar um testemunho ontem para a gente, que ele mora ao lado de uma pessoa que professa uma fé que Deus, do que a gente crê, é totalmente oposta à nossa fé. Só que ele mora colado com essa pessoa, vizinho mesmo. E aí ele mandou, aí essas reflexões ele manda para essa pessoa. E a pessoa, ele leu o que ela mandou ontem, né? A pessoa falando que ficava feliz por saber que ainda tem gente nos dias de hoje que professam a Jesus, e mais ou menos isso, tá, gente? Que eu não vou lembrar direitinho. E que aquilo que ele professa condiz com aquilo que ele vive. E ele estava falando aí para o Rogério lembrou para a gente, né? Ele falou: eu sou vizinho, parede com ela. Então, é alguém que está querendo ver na gente aquilo que a gente canta, aquilo que a gente diz que é nele. Só que o pessoal está procurando, está tentando achar, e não está fácil de achar. Está fácil, gente? Cristão desse aqui, Jesus falou: quer vir? E aí ele é consciente de falar assim: vocês têm que perguntarem para onde eu vou, vocês ficam tristes porque eu estou indo, mas é melhor, porque não sou mais eu caminhando com vocês, agora é o Espírito caminhando dentro de vocês, guiando, dando sabedoria, revelação, discernimento, dons espirituais, capacitando, fazendo saber a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. É Deus em nós, esperança da glória. E eu desejo muito que a gente se converta a esse ponto. A gente tem habilidade para exalar Cristo para a vida do outro, independentemente do que vai acontecer com a gente. Hoje, esses dias, né, algumas pessoas, e o pessoal que está chegando não vai entender muito, mas falando assim: e aí, pastor, já está preparado para o concílio? Já botou a armadura para o concílio? Já jejuou? Porque eu sei quem tem um Cristo. Sei. Eu falo para vocês diante do Deus que eu sigo, diante de vocês, diante de quem nos assiste ali. Eu sei quem é Deus para mim. Eu sei que Ele me deu naturalmente talentos que eu poderia estar fazendo um montão de outras coisas. Uma das coisas que eu já ouvi muito, e às vezes eu até tenho vontade de fazer, pregando, de pessoas que levantam e vêm para mim falar: poxa, o senhor podia ser pastor, podia ser advogado, o senhor tem uma oratória que memória. Eu fui pastor de um advogado que acabou o culto uma vez. Ele: pastor, ainda bem que eu enfrento o Senhor no tribunal, porque eu sei que eu penso que isso não tem nada a ver comigo, é Deus, entenda. Mas eu sei que eu penso rápido, eu sei que Deus me deu uma memória boa, mas também eu não sei se eu estivesse fazendo outra coisa aqui, as coisas estariam fluindo assim, porque eu faço para a glória dele e ele sabe disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu poderia estar fazendo outras coisas, embora hoje em dia eu estou tentando e não está acontecendo. Mas eu estou aqui porque eu sei que eu sou de Jesus, independentemente da situação. Está fácil socialmente falando? Não. Hoje eu fui no carro, e eu vou terminar aqui, gente, em nome de Jesus, só vou contar isso. Eu fui no carro falando para a Alessandra, a gente ia embora de manhã, falando para a família, né? Estava a família toda no carro, não sei se Rebeca e Tiago escutaram. Eu estava falando mais para a Alessandra, estava falando assim: eu fico feliz. Deus sabe quando alguém se alegra pela minha existência, quando diz que eu sou bênção, que foi abençoado. Minha filha, eu indo levando-a para fazer prova na sexta-feira, encontrei um amigo que a gente é contemporâneo,
e que o pastor não via há uns 10 anos no mínimo, e aí ele pegou o meu número, e aí eu estava no trem e veio a mensagem dele: ganhei um dia te encontrando. Por favor, entenda em nome de Jesus, não me julgue, entenda o que eu quero dizer. Isso alegra o Rogério, a minha vida, a minha existência. Faz eu poder olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu acho que faz sentido eu existir, tem significado para alguém. Mas eu falava para a Alessandra, mas humanamente falando, eu falei: gente, alguns móveis foram embora com a água que caiu em casa, algumas contas precisam ser ajeitadas. E eu falava: e eu, Deus, onde eu fico nessa história? E ao mesmo tempo eu dizia para a Alessandra: por favor, quero que vocês entendam o que eu quero dizer em nome de Jesus, porque o justo viverá pela fé. E eu falava para a Alessandra, eu falava: mais amor. Eu mesmo questionava e eu mesmo respondia. E ela só ouvia, eu falava: mais amor, mas eu sei que a gente tem que viver a cada dia esperando que o milagre de Deus venha. Mas se não vier, só o fato de viver a cada dia já é um milagre. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Eu estou contando daquilo que eu creio, do que eu vivo. O passar cada dia, sendo alguém que Deus, por misericórdia, possa fazer com que o bom perfume dele exale. Apesar do que eu possa ou não estar vivendo, ser bom ou ruim, o viver cada dia sendo isso, para mim já valeu a pena. Porque eu quero viver para que se cumpra na minha vida o querer dele. Meu desejo, isso eu falo pela fé que eu tenho, que seja essa a sua vocação, que seja essa a tua decisão, que seja esse o teu chamado. Mas eu digo para você: faça a conta, porque para aqueles que permaneceram, ele disse: vocês estão cansados de cantar isso e me ouvir isso, e vós não quereis ir também? E qual é a resposta de Pedro que a gente canta? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas ele fala isso depois que uma multidão se retirou, porque falou: duro é este discurso. É duro, mas é para promover vida. É duro, mas é para promover libertação. É duro, mas é para promover salvação. É duro, mas é para a glória de Deus ser revelada em nossas vidas. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Separe seu dízimo.